Vamos resolver o problema 6.57 do Alexander Sadiq. Ele fala o seguinte: determine a indutância equivalente que pode ser usada para representar o circuito indutivo da figura abaixo, nos terminais. Então ele me dá os terminais aqui, terminal A, terminal B, e ele me fala qual que é essa indutância equivalente. Então no final das contas, o que a gente quer? A gente quer um circuito que teria uma única indutância, essa indutância é a indutância equivalente, e entre esses terminais a gente teria uma diferença de potencial V qualquer. Tá? Então a gente vai partir desse princípio. Então, por esse motivo, nós podemos escrever que V é igual a L equivalente DI dt, onde esse DI dt é a variação dessa corrente que circula por esse circuito. Então é isso que a gente vai fazer. Uma outra coisa, vamos vir aqui nessa figura, aqui em cima. Eu tenho uma diferença de potencial V aplicada, e aqui eu tenho uma diferença de potencial que eu vou chamar de V1, e aqui uma diferença de potencial que eu vou chamar de V2, onde V1 é a diferença de potencial sobre esse indutor, e V2 é a diferença de potencial sobre toda essa associação que está por aqui, tá? Então a gente vai começando por aí, vamos com calma que a gente chega lá. Então nós podemos escrever que o potencial V que eu quero, ele é um V1 mais um V2, certo? E eu já sei escrever, e V é dado por essa forma no indutor. E eu sei que V1 vai ser 4Henry, por quê? Porque é a indutância vezes DI dt, onde esse I é essa corrente que passa por aqui, mais um V2. Eu ainda preciso saber quem é esse V2, eu ainda tenho algumas informações que eu ainda não sei. Vamos voltar na nossa figura. Vamos considerar que essa corrente I que chega aqui, ela se divide em duas correntes. Uma corrente I1 e uma corrente I2. Onde nós temos essa corrente I1 para cá e uma corrente I2 para cá. Com base, então, aplicando a lei de Kirchhoff para correntes aqui, né, a gente pode encontrar que I é igual a I1 mais I2. Se a gente isolar a expressão aqui para I2, por exemplo, I2 fica igual a I menos I1. Tá? Vamos deixar esses dois resultados aqui, que eles podem ser úteis. O V2, pessoal, ele pode ser obtido tanto aplicando aqui nessa parte da corrente 2, como na parte da corrente 1. Tá? É indiferente. Mas vamos escrever, a gente vai ver que vamos ter que escrevê-lo de várias formas. O V2, então, a gente pode obter da seguinte maneira. V2 vai ser igual ao indutor de 3Henry, D, I1 está aqui, dt. Olha, está aqui. Ou, né, podemos escrever que D1, DI1, dt é igual a V2 dividido por 3. Essa é uma informação que pode ser importante. Vamos considerar que aqui, por exemplo, é um terminal positivo e aqui é um terminal negativo. E vamos aplicar a lei de Kirchhoff para tensão nessa malha aqui. Vamos chamar de malha. Então, ali na malha A, nós teríamos 2 DI dt, que é o valor dessa fonte que está aqui, tá? Esta fonte, mais 5 DI2 dt. Lembrando que no indutor a diferença de potencial é dada por essa expressão aqui, menos, né, considerando que aqui é positivo e aqui é negativo, menos V2. É o próprio V2 e o V2 está aqui, né? Menos V2 igual a 0. Então daqui nós podemos tirar que V2 é igual a 2 DI dt mais 5 DI2. Estamos chegando em algum lugar. Vamos ver o que a gente pode fazer por aqui ainda. Lembra que nós aplicamos a lei de Kirchhoff para a corrente? Aqui, nesse nozinho aqui, vamos pegar esse I2 e jogar ele aqui dentro. E nós vamos ficar que V2 vai ser igual a 2 DI dt mais 5. Vamos colocar somente a derivada e vamos abrir o parênteses aqui, que é I menos I1. Então daqui a gente pode escrever que V2 é igual a 2 DI dt mais 5 DI dt menos 5 DI1 dt. Olha, esses dois nós podemos somar. Nós vamos ter que V2 é igual a 7 DI dt menos 5 DI1 dt. Só que quem é DI1 dt? DI1 dt não é V2 sobre 3?
Está aqui, ó. Esse resultado aqui, podemos ver e jogá-lo aqui dentro. Fazendo isso, nós vamos ter que V2, que é igual a 7 DI dt, menos 5, que multiplica DI1 dt. Mas DI1 dt é V2 dividido por 3. Aqui é o menos. Então eu passo isso aqui, tudo que depende de V2 do lado esquerdo da nossa expressão, nós vamos ter que V2 mais 5 terços de V2, isso é igual a 7 DI dt. Bom, quanto que dá 1 mais 5 terços? Vai ser 3 dividido por 1 vezes 1, então dá 3 mais 5, isso dá 8 terços. Vamos apagar aqui que a gente não precisa disso. Então nós vamos ter 8 terços de V2, isso é igual a 7 DI dt. Bom, portanto, passo esse multiplicando e o 8 dividindo, o V2 vai ser igual a 21 sobre 8 DI. Esse resultado é importante, nós vamos guardar esse resultado. Esse resultado aqui, ele é importante para a gente, assim como esse resultado aqui, que é o que nós desejamos. Ó, repare, vamos escrever aqui essa equação como equação 1 e essa equação como equação 2. Então está aqui as duas equações. Basta combinar essas duas equações que nós vamos encontrar uma equação como essa. É uma equação como essa daqui, que nós desejamos. Então, o V vai ser igual a o V1, que vale 4 D1 dt, mais o V2, que vale 21,8 DI dt. Então, nós podemos colocar aqui o DI dt em evidência, né? Ficaria 4 mais 21 oitavos de DI dt. Isso daqui é exatamente, pessoal, a nossa indutância equivalente, porque é o termo que multiplica DI dt. Então, a nossa indutância equivalente, ela vai ser 8. Bom, o MMC é 8. 8 dividido por 1 dá 8 vezes 4, 32, mais 21. Isso nos dá 53 oitavos. Então, nós temos 53 dividido por 8, o que nos dá 6.625, 6.6. Então, a indutância equivalente para aquele circuito, ela vale aproximadamente 6,3 Henry. E assim a gente consegue finalizar o nosso problema. O que nós fizemos aqui? Partimos da definição que um potencial V entre os terminais A e B vai ser dado por essa indutância equivalente vezes DI dt, onde o I é a corrente total que circula no circuito. Aplicamos lei de Kirchhoff para as correntes, que continua sendo válida. Depois aplicamos lei de Kirchhoff para a tensão, nessa malha que eu chamei de malha A. Então nós usamos o quê? As leis de Kirchhoff, a primeira e a segunda lei de Kirchhoff, e que o potencial dado aqui pode ser escrito dessa maneira, porque é um circuito puramente indutivo. Ele não tem outros elementos como capacitores e resistores. Com isso, só foi uma álgebrazinha, fazendo umas contazinhas. Desculpa a bagunça, mas eu tentei indicar aqui por algumas setinhas. Depois eu trouxe o resultado para cá e fizemos esse resultado de uma forma um pouquinho mais clara, né? Onde o V total é o V1 mais V2, divisor de tensão. Aqui está o V1 e o V2, isso também foi dado, né? Aqui nessa parte do circuito, o V1 e o V2, onde o V2 eu já expliquei, é o potencial entre este ponto e esse. Então é o potencial sobre toda essa associação. Uma vez que foi feito isso, determinei o V2, identifiquei que o termo que multiplica DI dt devido a esse caso aqui é exatamente a nossa indutância equivalente e encontrei o valor da indutância equivalente. É um exercício bem interessante, é um exercício que exige bastante cálculos, saber alguns conceitos, por mais que são conceitos simples, tem que saber identificá-los dentro do circuito. Tá? E nós nos vemos então numa próxima resolução.